Olá, bom dia. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem hoje, né? Esperando o professor Leonardo Santos para a gente falar sobre assim fica melhor. Para a gente falar sobre poliafeto ou relações poliafetivas. Então, daqui a pouco ele tá entrando. Oi, Marcelo, tudo bem? Só mais um pouquinho, por favor, que ele já está entrando. Peço desculpas por a live não ter sido ontem, combinamos quinta-feira, mas ontem eu não tive bem de saúde, então hoje estamos aqui esperando. Doutor Maurício, doutor Bernardo, doutor Leandro. Prazer enorme tê-los aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho que ele já deve estar entrando. Hoje vai ser uma discussão interessante e polêmica, né? Na verdade, quando a gente fala de poliafeto, a gente não tem um, um foco único, não tem um ponto, uma posição única na sociedade, né? Então, esses pontos polêmicos, acho que são os pontos que a gente tem que trazer para debater, para discutir e para trazer várias opiniões, né? Eu, quando dou aula em pós-graduação, eu costumo falar que eu não estou aqui trazendo respostas, eu estou aqui trazendo dúvidas, né? Eu estou aqui querendo que você busque as suas respostas. Então é exatamente isso que a gente está fazendo, né, aqui hoje. Estou só esperando, repito, o professor Leonardo Santos, ele vai entrar. Eduardo Vasquez, fala com ele, tudo bem? Tá no Brasil, Eduardo? O Eduardo Vasquez é um dos melhores ortopedistas que tem aqui no Rio de Janeiro. Já estou fazendo sua propaganda, Eduardo. Oi, Patrícia, tudo bem? Doutora Joyce, as pessoas vão chegando, manda aí. Clica na asa delta aí embaixo, chama alguém que acha que vai ter interesse na conversa sobre poliafeto, convida aí para participar. Olá, doutora Joyce, tudo bem? Sim, obrigado, Patrícia. Hoje eu estou bem melhor do que ontem, né? E já estou fantasiado aqui de advogado. Obrigado pela preocupação. Pode chamar quem você quiser, Bruno. Mandando coração para mim aqui não pode, Bruno. Ô, Patrícia, manda um direct aí pro professor Leonardo. Ah, chegou. Professor Leonardo chegou. Tá aqui, já pediu para compartilhar. E aí, maravilhindo. Tudo bom? Professor Leonardo, um Como é que você prazer tá? enorme.
Prazer enorme vê-lo. Ô, como é que você tá? A Ah, caráter hoje, né? Como você tá? Tudo bem? bonito casaco seu. Hoje é aniversário do nosso amor, né? Aniversário do nosso amor, 122 anos, nosso Nosso clube do coração, poliafeto, né? nosso poliafeto, né? O que nos une aqui também, além do direito, né? É um prazer. Hoje eu vou ter o prazer, hoje eu vou tirar o dia, como eu não tenho, já dei aula de manhã, né? Eu não vou ter aula à noite, porque é feriado em São João de Meriti, então eu não tenho aula à noite para dar. Eu vou tirar à tarde, eu vou lá, vou no fórum, à tarde, daqui a pouco eu vou no fórum, e de lá eu vou dar uma passadinha no clube lá para almoçar lá e tal. E aí, como é que você tá? É um casal que eu ganhei da Vaz Brusque, né? O pessoal lá do Santa Catarina que gosta muito de mim, me deram de presente aí. Muito carinho que eu tenho. Sou muito grato a esse povo aí. Ó, olha só, já Tá? estão já Tira. estão desvirtuando, né? O Bruno É, já Coelho estão. falando que 2020 é um ano estranho, que o Vasco está na liderança do campeonato. Pá, o pessoal já tá com inveja já, falando sério, fazer o Já. quê, né? E aí, Marcelão, bom dia, cara. Saudade de você, um prazer estar com você aqui de novo, né? Obrigado por mais uma semana. Tô com inveja de você aí de terno. Ontem eu Ah, coloquei terno. fica. Ontem eu coloquei terno, porque eu tive que fazer uma audiência virtual, né? Eu tive que ir na rua, tive que fazer um monte de coisa, então aproveitei e coloquei o terno, né? E por sinal, Marcelo, combina muito com a sua cadeira aí de Você piloto de gostou? Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1 combina, né? Gostou? Do Nigel Mansell, que era o teu tempo, né? Nigel Mansell, cara, Quem gosta é o Bruno Coelho. Nigel Mansell é brabo, hein, cara? Puxei do fundo essa aí. Porra, Alan Prost. Pô, cara, olha, nosso Mas tempo, né? só para Oi. encerrar esse bate-papo, antes da gente entrar no tema, o Nigel Mansell, quem é novo e não conhece, pode pesquisar aí na internet. O Nigel Mansell fez uma das manobras mais inacreditáveis que eu já É, vi numa corrida. Ele vencendo o GP do Japão. No final do retão da última volta, o pneu traseiro, não lembro se esquerdo ou direito, estourou e ele conseguiu estourou. segurar o carro. Uma manobra assim Radical. inacreditável. Cara E aí maluco. passou o Piquet e foi campeão, né? Então Risco de vida, velho. Risco era de um vida. era um piloto sem igual, assim. Naquela época os pilotos eram fenomenais. 15 vidas, né? Os caras tinham 15 vidas, né, cara? Os caras não tinham limite, não, né? Deixa eu dar uma Mas vamos clareada lá, aqui. Vamos lá. vamos E aí, meu amigo? continuar aqui nessa nossa discussão Continuar. sobre poliafeto, Vamos. que foi um assunto que surgiu na nossa última live. Foi você que está assuntos polêmicos aí, o pessoal fica, pô, Marcelo é polêmico. Enfim, os assuntos vão surgindo, né? Deixa eu dar uma clareada aqui, agora ficou melhor, Luizinho, aqui. Pronto. Os assuntos vão surgindo e a gente vai colocando em pauta aqui, debatendo, né? Com todo prazer e tal. As coisas que vão surgindo aí. E esse foi um assunto de fato que surgiu, né, no meio do nosso papo aí. Vai ficar gravada. Me perguntou se ficar gravada. Surgiu o nosso papo aí. Enfim, eu acho muito pertinente, né, Marcelo? Um assunto bem interessante, tá? De cara e de plano. Vamos lá. Estou às suas ordens hoje. Hoje eu sou todo seu. Vamos lá, Léo. Eu fingi que não entendi. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso IGTV, no meu e do Léo, provavelmente, e no canal que eu abri no YouTube, só para botar as minhas lives com o Léo. Então, é o meu nome, Marcelo Santoro Almeida. Entra lá e você consegue ver as lives gravadas lá no canal do YouTube. E aí, Léo, vamos falar desse assunto que é polêmico, que é diferente, que é estranho, que é o poliafeto, né? Vamos. É, Eu queria, como eu estava falando com você ontem, a gente trocou uma ideia, né? Eu até fiquei preocupado com você. Você falou de manhã, depois você me dá detalhes aí que aconteceu e tal. E a gente se preocupa, né? Você, enfim. Queria muito que você inicialmente, apesar de você ser o convidado hoje, já me metendo aqui, né? Deixar você mais tranquilo. Até por conta disso, você não se importa, eu posso gerenciar aqui, você vai batendo. A questão de você conceituar o que seria o poliafeto para a galera, né? Assim, lógico, dentro de uma perspectiva jurídica, tá? Então, acho que inicialmente você pode começar por isso, Marcelo, para gente. deixa eu começar com uma questão social, né? O que é o poliafeto? Qual o conceito de poliafeto? Né? É uma forma de relacionamento em que é possível
e compensatório para as partes manter, em geral, por longos períodos, relacionamento íntimo sexuais e amorosos. Pode ser que não tenha sexo, que tenha só amor, né? Com mais de uma pessoa. Então, esse é um conceito de poliafeto. Se você perguntar para um poliafetivo, né, ele vai te dar essa resposta, né? Não, eu quero me relacionar com mais de uma pessoa de forma amorosa e sexual, ou amorosa ou sexual. Aí é uma questão que ela escolhe. Entendi. Então seria inicialmente a manutenção, né, de mais de um relacionamento, oficialmente falando, né, de forma oficial, tá? Por dentro, né, que a gente fala assim, né, chamamos por dentro, e em que você tem ali um relacionamento que possa ter, de fato, relacionamento sexual ou não, né, é aí que vem o conceito da vida, né, enfim, você tem uma questão de um relacionamento apenas amoroso e tal, sem sexo ou envolvimento sexual ou não. Oh, Mas... Léo, só um parênteses. Se o sexo fosse condição sine qua non para as relações, o casamento não durava mais de 20 anos. Eu acho até que eu exagerei na data. Tá? A gente pode botar aí uns 15, 10. Isso vale para ambos os lados, né? Não tem passagem, dúvida. né? Eu não tenho dúvida. Eu não tô... Tá? Que antes que alguém tente fazer um recorte machista disso, não é. Não. Isso é um recorte para ambos os lados, né? Até porque ambos têm desejos sexuais, né? Ambos têm vontade, enfim. E ambos também desistem, sexualmente falando, né? Ambos desistem também. É inerente ao casal, né? Na verdade. Mas essa observação é boa, né? Enfim. Então, agora, Marcelo, a gente vê uma discussão muito grande, né? Porque, assim, eu tenho menos tempo que você formado, né? Mas eu lembro que eu estava na faculdade, a gente sempre discutia essa questão. Primeiro era a questão dos relacionamentos homoafetivos. Tinha essa discussão. Se o STF vai liberar, se não vai, já vai poder casar, relacionamento... Na época, né, falava GLS, né? Nossa, a gente tá velho, né, cara? Era GLS, aí agora já aumentaram a quantidade de letras, né? Que eu não consigo entender bem. Agora tem um mais também no final, enfim. Isso aí é um problema deles que criaram essa... TQI mais, eu acho. Criaram a sigla aí que, enfim, eu não me meto nas siglas, enfim. Eles se sentem confortáveis com a sigla desse tamanho. Sim, irmão, vale o que você se sente confortável. Então, criou-se essa sigla aí, vambora. Mas no nosso tempo era GLS, né? E aí, a gente tinha essa discussão se porventura iria ter essa liberação do casamento gay, né? Enfim. E agora, tempo pra cá, a gente tem essa discussão que eu acho que, cara, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, irmão. Da questão de, porventura, liberar, né? De permitir, juridicamente falando, o reconhecimento das relações poliafetivas. Léo, eu sou mais velho que você, bem mais velho, né? Então eu acompanhei historicamente mais coisas vinculadas ao direito das famílias. Quando do implemento da lei do divórcio, em 1977, houve uma grita geral. O casamento vai acabar, né? Você já era advogado nessa época? Não, ainda não. Mas essa segunda fase eu já era, tá? Então, em 1977, os Cavaleiros do Apocalipse trouxeram o fim do casamento em razão do advento da lei do divórcio. E o casamento continua aí. Em 1988, quando se falou em união estável como entidade familiar na Constituição Federal, veio novamente a grita. Tanto que em 94, quando se institui a primeira lei, o Saulo Ramos, jurista Saulo Ramos, publica na Folha de São Paulo, se não me falha a memória, um artigo falando a Lei Piranha. Que os casamentos iam acabar, que ia ser um... Pode procurar aí, é interessante até ler, né? Que não ia ter mais casamento, que ia ser um horror, que agora tudo era permitido, e ele termina genialmente, porque ele é um cara muito inteligente, falando o seguinte: daqui a pouco, com a abertura dessa lei, vão estar reconhecendo uniões entre pessoas do mesmo sexo. Olha que futurista.
o É um que gênio, seria velho. uma imoralidade, um negócio, mas termina com um tom preconceituoso ali no final, Lógico. né? Então, nós já passamos por isso 2 vezes. Você lembra, agora é a tua fase já. Quando do casamento gay, esses mesmos membros do Apocalipse vieram gritando: acabou o casamento, agora vale tudo. Agora tudo é casamento, qualquer um pode fazer o que quiser. E é exatamente a mesma frase que a gente ouve no poliafeto, né? O poliafeto é exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala em permitir aos outros que a forma de relacionamento deles seja aceita, as pessoas gritam do mesmo jeito. A família vai acabar, você está querendo que tudo seja família, isso é um absurdo, né? Então, na evolução histórica, o homem continua o mesmo. Cara, é impressionante, né? Você tá falando as questões e eu tô aqui refletindo, né? Como pode, né, cara? As pessoas são muito reticentes a essas questões de transformação social, né? Há muita resistência. Ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, né? A gente até discute isso aqui legal. Eu gosto de debater com você por isso. Você é um cara que tem umas ideias muito alinhadas, assim, eu acho legal. Ao mesmo tempo, as pessoas trazem sempre, né, uma discussão religiosa para dentro do direito de família. Sabe? Isso é muito ruim. Né? Sempre tem esse condão, esse viés por questões religiosas, né? Essa discussão. Ah, mas família vai acabar, né? A base que usam para justificar essas falas é sempre uma fala com um condão religioso. Oh, Geralmente com base lá no catolicismo. Cara, vou te falar a verdade aqui, só para pensar isso. Eu não gosto nem de falar cristianismo nisso aí. Eu acho um sacrilégio, uma heresia colocar essa palavra para justificar, né, eventual fala preconceituosa não, uma fala que remete a conservadorismo. Cara, é que isso não tem nada a ver com Cristo. Eu falo isso para você porque é o seguinte, tenho familiares, pastores, enfim, eu já escrevi artigos sobre direito e religião, e se tem uma coisa que Cristo não era, Marcelo, era conservador. e preconceituoso. Cara, e preconceituoso. Cara, então a pessoa tem direito de ser conservadora, entende? Você não é obrigado a ser desconstruidão, né? Modernão, você não é obrigado a ser isso, mas não justifica ser conservador em uma coisa que não era, historicamente. Porque as pessoas passavam essa visão de associar conservadorismo ao Cristo, e isso foi, né, passando de líderes religiosos para líderes religiosos, e ninguém se preocupou minimamente em ler, né, em entender alguma coisa ali, para ver que o cara não era conservador. Pô. Pelo contrário, ele era taxado como moderninho. Né? Na época dele, era taxado como à frente do tempo. Né? Enfim, então parem com isso, pelo amor de Deus, parem com isso. Né? Repetindo, você não é obrigado, você pode ser conservador sem o menor problema. Isso é um direito que você tem. Sabe? Eu acho até, Marcelo, que todo mundo tem um pouco de conservador em si. Até os que mais se dizem abertos, né, às ideias e tal, tem alguma coisa na vida dele, ele é um pouco conservador. Ô, Léo, Sabe? eu Diga, tirei meu. várias passagens do Antigo Testamento em relação poliafetiva. Então, Sério? na Bíblia tem várias histórias, né, de relacionamento poliafetivo, perfeitamente aceitável. Então, e no Será Novo que... Testamento, eu não lembro de uma parte que fala que o casamento é só de homem e mulher. Uma parte, sim. Um ensinamento. Mas isso é uma questão de dogma e cada um acredita no Sim, que lógico. quiser. Né? Eu queria aqui trazer alguns pontos, assim, porque até nas palestras, quando eu falo de poliafeto, as mulheres querem me matar. Elas chegam e falam para mim que eu quero um harém, né? Que eu sou tarado. Né? Eu até sou, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Começou a mentir. Vai. A parte da trazendo, mentira o pessoal esquece aí. Fala. tentando trazer como algo pessoal meu. Gente, não é algo pessoal meu.
né? Eu não posso chegar para minha mulher agora, depois de 23 anos de casamento, e falar para ela que eu quero mudar a nossa relação. Não vou conseguir, nem ela, né? Eu até brinco nas aulas, né, dizendo que eu fui falar com ela que eu ia defender o poliafeto, e fui mesmo, né? E ela falou que também achava que isso ia acontecer. E aí ela falou, não, vamos lá para a praia achar um moreno forte para levar para casa, né? Aí, Léo, olha só como a pessoa evolui, né? Naquela época eu falava de jeito nenhum, dessa brincadeira eu não quero. Hoje a minha resposta já é a seguinte: se o cara rachar as contas comigo e não tocar em mim, ele dorme até na minha cama, eu durmo no quarto com as crianças. Então... Manda um beijo para ela, figuraça. Então agora, perceba Marcelo, como a pessoa evolui, né? Agora uma pergunta para você. Como que fica dentro desse cenário, né, a perspectiva de uma defesa jurídica, né, de uma proteção para essas relações? Como que você vê isso, Marcelão? Ô, Léo, é preciso que a gente tenha aqui dignidade acadêmica, né? As duas decisões, os dois processos que chegaram no STJ, eles terminaram com vitória do não reconhecimento da entidade familiar simultânea, né? O STF está agora julgando um caso de repercussão geral que parou com o voto do presidente, o ministro Dias Toffoli, né, que pediu vista, e estava 5-0 para reconhecer uma família paralela ou simultânea. Eu acho que, efetivamente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar sendo reconhecida as famílias simultâneas e as poliafetivas, porque as duas são iguais. Eu boto que a família poliafetiva é um blocão, né? Com várias formas multifacetadas de ter uma relação poliafetiva. Entre uma delas, a família simultânea. O que é a família simultânea? Que tem um membro em comum que transcorra as duas famílias, que percorra as duas famílias. Pois é, Marcelo. Maria que se relaciona com João e Maria que se relaciona com Pedro, mas Pedro e João não se relacionam. E a outra espécie que você tem? A outra espécie é a família poliafetiva propriamente dita, que você tem todos morando juntos, todos se relacionando, né? A gente tem uma outra espécie que é a família poliafetiva hierarquizada, por exemplo, né? Você tem a família de classe 1, família de classe 2 e família de classe 3. Então, o poliafeto, e quando você estuda isso na doutrina estrangeira, ele tem diversas facetas. A gente não pode dizer que só tem uma forma de poliafeto, né? E tem o poliafeto individual, né? Então, tem um poliafeto individual. O que seria esse poliafeto individual? É o cara que se relaciona com várias pessoas, homens e mulheres. Todas sabem que ele se relaciona com várias, mas ele não se relaciona com nenhum. Isso é família? Não, isso não é família. Para mim não é. Isso não tem o interesse de construir família. A questão toda que vai ficar aí, que eu acho que é a discussão, é o interesse, é o ânimos, né, da pessoa quando se relaciona com várias. Acho que isso que pode dar um pouco de confusão. Eu acho que é o que já dá na questão da união estável, né? Isso já tem. Essa confusão já existe. Tá? Isso não é algo que vai ser, não vai ter confusão. Isso já existe hoje. Né? A questão toda eu penso, né? Eu não vi essa discussão no Supremo. Eu estou acompanhando também. 5-0, só se todos que vão votar agora votarem contra, né? É a única chance disso não ser reconhecido, que é muito difícil. Né? Mas não me surpreende também, ainda mais num assunto desse, né? Não me surpreende, mas enfim. Agora, eu acho que o que pega aí, Marcelão, não sei se você acha, é a questão do ânimo. Acho que o que vai entender é como que vai, os requisitos para caracterizar essa união. Eu acho que é isso que vai ter que ficar bem fechado. Nesses votos aí, eles vão ter que deixar isso bem... Eu acho que vão usar como base a união estável, né, os requisitos da união estável, no 723 do Código Civil, da Lei 9.286, não é isso? Também 9278. 9278, 96, sempre confundo com a 9278. O artigo 1º, né? Eu acho que vão ter como base... Agora, tentar encaixar dentro desses conceitos de poliafetividade o conceito do ânimo de constituição familiar.
Ora, como? Não sei. Como? Assim, eu acho que tem que partir de uma premissa do conhecimento das ambas as casas de que tem o conhecimento, porque a partir do momento que ele tem, por exemplo, Marcelo, por exemplo, não se empolgue, tá? Não se empolgue. Vamos supor que você tem um relacionamento, você é casado, mas tem um relacionamento comigo. Ô, Não Léo, ria, não ria. não fala assim não, Léo. Eu sei que você sonha com isso diariamente, mas enfim. Só que a sua esposa não sabe que você tem um relacionamento comigo. Esse é Não o caso sabe. que está no STF, tá? Ela não sabe. Não sabe. Então, assim, dá para caracterizar isso como uma união poliafetiva? Ô, Léo, Entende? entendo. Você está falando da questão da boa-fé e da má-fé, né? Eu digo nem assim, a questão de reconhecer essa união. Digo, eu, você e sua mulher, por exemplo. Se ela não sabe da nossa relação. Tá, mas olha só, isso para mim, respondendo a Patrícia com relação à troca de ministro, a gente só vai saber quando o nome for trazido à baila, né? É. Enquanto não E nem tiver sabe nome... se. Eu acho que não vai ser um conservador desse estilo aí. Pela mudança enquanto, comportamental. enquanto não tiver nome, a gente não vai saber qual vai ser o perfil. Ó, pelas últimas mudanças comportamentais políticas, né? Eu digo assim, de alinhamentos, eu acho que vai ser alguém indicado pelo Blocão. Mas, olha só, você me trouxe aí um exemplo de família simultânea. São duas famílias simultâneas. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Né? Tá sim de discussão nesse sentido no Poder Judiciário, tá? Imaginemos que um sujeito viva uma união estável com uma mulher. E ele seja motorista de um ônibus que liga duas cidades. Tá? Então, ele tem uma família no Rio de Janeiro e todo dia ele vai para São Paulo, no outro dia ele volta de São Paulo. Então, ele passa uma noite em São Paulo, por exemplo. Né? E aí ele casa em São Paulo. Eu botei a união estável primeiro de propósito. Tá? E esse indivíduo consegue ter duas famílias ao mesmo tempo. Uma não sabe da outra. Ele tem filhos com as duas mulheres. Tem vida com as duas. Eu não sei como é que consegue um herói. Parece foto. Mas eu conheço uns caras assim. Eu conheço uns caras assim. Qual família tem validade? Qual família tem que ser protegida pelo direito? Para mim, as duas, nesse caso. Pois é, mas essa é a discussão. O problema que você trouxe é exatamente esse. Não, mas a questão que trouxe mas assim, vamos lá. No caso das duas, não sei, mas agora eu fiquei com dúvida, sabia? Esse teu exemplo aí você me deixou com dúvida. Porque, na minha cabeça, né, você trouxe aí uma união estável e um casamento, né, reconhecido. No caso que eu te coloquei, assim, eu acho que é muita intenção do ânimos, né? Do ânimos, assim. Nesse caso que ele tem uma união estável e um casamento, já fica subentendido a intenção de construir família com as duas, certo? Eu não tenho dúvida. Agora, nesse caso de você, eu e sua esposa, será que comigo você teria intenção de construir família? Não sei. Aí é uma questão de prova da constituição de família. Exatamente, é isso que dá, assim, aí que tem que ter a discussão de como que era a nossa relação, se era pública, notória, se você tinha conta comigo conjunta, comprava coisa para mim. Assim, aí tem que ver as questões subjetivas. Nesse caso aí da união estável com o casamento que você trouxe, acho que objetivamente está claro. Está claro para mim. Se após o casamento lá do cara, ele manteve a mesma relação da união estável, mantendo, né, a união estável como era antes dele se casar, tá claro. Nossa, minha cabeça tá grande, Marcelo. Tá cortando o vídeo aqui. Ajeitado aqui. Tá claro objetivamente, sabe? Agora, nesse caso que eu te falei, eu acho que pesa muito. Aí você vai entrar no aspecto subjetivo. Aí é uma questão de prova, né? De prova, exatamente isso aí. Então, é uma questão muito discutível, cara. Eu tô te falando, então, assim, cara, isso vai dar muita confusão. Não, eu não tenho dúvida. Ô, Léo, vai dar muita confusão nisso. Eu não posso chegar para alguém e dizer para ele que o direito dele de ser feliz há de ser limitado pela confusão que vai dar no judiciário.
O judiciário que se vire para conseguir uma forma de dissolver essa questão. Eu te trago mais problema. Mais problema. Né? Imagina uma relação poliafetiva de 2 homens e uma mulher. Tá? São 2 homens e uma mulher que moram na mesma casa. E eu estou tendo que ver uma série que a minha filha quer ver e ela quer que eu libere ou não para ela ver, e eu tenho esse costume de ver antes. Né? Ela tem 13 anos e a série se chama Elite, uma série espanhola. E nessa série tem o trisal. Tem 2 homens que dividem uma mulher. Tá E tu bom, vai deixar ela ver. E você, como um bom pai... Que situação, hein, mano? Olha só, Léo, eu prefiro que ela veja algo comigo e me pergunte. Lógico, mas isso é ótimo, cara. Essa liberdade, eu não tô criticando, não. Eu tô achando maneiro, cara. Eu acho legal da tua filha ter essa liberdade de contigo assim, pai, isso aqui é um pouco, sei lá, como é que ela conversa com você? Isso aqui é um pouco mais avançado pra minha idade. Assiste comigo, sei lá, ou posso ver? Não, é cara, que eu isso criei é muito bom, cara. Eu criei uma regra prévia de censura. Né? Isso é muito bom, cara. Ela tem 13, então coisa de 14 ela pode ver sem falar comigo. De 16 ela fala comigo, né? De 16 para cima. Que aí eu vejo e vejo se ela pode ver ou não. Mas isso é o correto, cara. Se existe uma regra de censura de idade, a gente tem que aplicar, pô. Isso não existe à toa. Isso não existe à toa. Assim, as pessoas não. As pessoas têm mania de. Cara, eu não consigo entender. Desculpa falar assim, tá? Eu não consigo entender de boa as pessoas minimizarem essas questões de censura de idade. Somente é uma criança, cara. Sabe? Já assim, não é mais, Léo. Você vai ver, cara. Pra gente velho. Mas Marcelão. 13 anos, Marcelo. Marcelo é um adolescente, que seja, um adolescente. Mas se tem coisa de 18 anos, não vai ver, pô. Sabe? Mas vamos voltar aqui. Dá um beijo pra ela. Ela é linda, cara da mãe. Fala. Ainda bem, né? Imagina se fosse feio igual o pai. A gente tem 2 homens dividindo a mesma mulher e se dividindo. Na verdade, os 3 se relacionam, né? Pode se relacionar juntos ou separados. A mulher fica grávida. Puta merda. Existe uma presunção de paternidade oriunda do casamento ou da união estável. Qual dos 2 é o pai? Não sou eu. Isso eu tenho dúvida. Qual dos 2 é o pai? Então as pessoas sempre falam isso. A minha questão é o seguinte: será que vai ter essa preocupação em saber qual dos 2 é o pai? Não. Na verdade, por que não faz o reconhecimento? Por exemplo, os 3 vão registrar ela como pais. Eu já te falei que eu tenho 2 pais na minha certidão. Eu te falei isso? Eu te mandei, não mandei a foto, não? Acho que eu fiquei te mandar. Cara, eu tenho 2 pais na minha certidão e pra mim não é problema nenhum. Eu tenho a minha mãe e 2 pais. Tá? Quem tiver curiosidade, eu mando privado. Eu tenho a cópia aqui, eu mando. Assim, nesse caso, eles não vão ter essa preocupação de saber quem é o pai, quem não é, enfim. Eles, em virtude dessa relação que eles vivem, né? Eles vão querer que o filho tenha ali o sobrenome, né? Dos 3, na verdade, né? Seja lá Maria, filho de Joana, André e Carlos, por exemplo. Ô, Léo, você sabe o que eu fico impressionado? É que, em geral, quem me ataca quando eu falo de poliafeto são as mulheres. Né? E elas não conseguem perceber que elas são vítimas do machismo arraigado na sociedade. Por que você fala? Né? Porque a monogamia tem como origem a propriedade. Né? A monogamia tem como origem a partir do momento em que o homem começou a amealhar patrimônio que interessava a ele saber que ele ia deixar para o filho dele. Então, saindo dessa lógica antiga de monogamia, que perpetua até hoje, percebam que, ao longo da história, a monogamia sempre foi para a mulher. O homem sempre pôde tudo. Né? Você traz aqui para o Brasil, década de 70, as 3 punições do cônjuge pelo divórcio e pela separação eram as 3 para a mulher, não era para o homem. Só para a mulher. A gente discutiu isso na live anterior, né? O homem podia fazer o que ele quisesse, sempre pôde. Até 1962 a mulher era semi-inimputável. Ela não tinha voz. A partir de 62 ela passou a ter voz, com o Estatuto da Mulher Casada.
mas a última decisão era do chefe da família, que era um homem. Não, o estatuto da mulher casada. Casada, é. E a solteira? A solteira não tinha estatuto, não podia nada, tinha que ficar na barra do pai. Exatamente. É muito complicado, né, cara? Ô, Mulher Léo, sofre isso por nesse país. são regras machistas que se perpetuam. Vou dar outro exemplo também, né? Por que filha de militar recebe pensão? Por quê? Porque ela saía da barra da calça do pai para a barra da calça do marido. Ela não trabalhava, ela dependia financeiramente. Então, se o pai morresse antes dela casar, ela ia ficar na penúria, ela não teria como sobreviver, porque afinal a mulher sempre foi um ser dependente, dependente do homem, né? A lógica, por exemplo, quando as mulheres começaram a lutar por voto direto, por poder votar, a lógica contrária era: mas você já tem um marido, um pai, um irmão que votem por você e eles sabem muito mais do que está acontecendo que você. Então, esse preconceito sempre esteve arraigado. O que eu quero agora é que todos tenham liberdade de fazer o que bem entenderem. Eu não tenho nada com a vida dos outros. Eu não tenho nada se aqui do meu lado mora 2 mulheres e um homem, 3 homens, 4 mulheres. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, não com a vida alheia, né? Então, as pessoas têm o direito de buscar a própria felicidade. E a lei tem que entender isso. E o Estado também, e a sociedade também. Cada um é feliz do jeito que quer. Perfeito. Perfeito. Concordo plenamente com você. Plenamente com você. E, inclusive, eu acho que a discussão toda dessa questão, eu tinha falado antes contigo, vai passar muito pelos requisitos mínimos. Porque você entrou numa seara aí que não tem como não voltar nesse assunto, Marcelo. Eu sei que você fica puto, não tem como voltar. Aí vem questão de costumes, religiões, né? Enfim, eu não gosto de misturar esses assuntos, mas a justificativa para isso tudo é essa. A gente tem uma base social muito construída com base lá no século XVII da igreja, sabe? Até as nossas leis foram feitas, né? foram criadas com costumes da igreja. Né? Até hoje são algumas, né? Hoje ainda são. Os costumes são criados assim. Então você tem, apesar do Estado laico, você tem um Estado altamente enraizado com questões da igreja. Isso aí é um fato. E justifica-se a não possibilidade dessas uniões, como justificavam a questão da união homoafetiva, com base em princípios, princípios religiosos, tá? Muito mais atinentes à igreja. E só que a sociedade se transformou de uma tal forma, né? A igreja perdeu a força sobre a sociedade desde o século XVIII, né? Enfim, essas questões de história que a gente vai discutir isso aqui, que hoje, né, você tem uma independência em relação a isso, né? E cabe hoje, né, a busca não é, a gente não quer se meter na vida pessoal, como você disse aí. Não importa se no teu vizinho aí tem 15 mulheres e 3 homens vivendo junto, o problema dele, não está nem com isso. A preocupação nossa, no final, a preocupação é somente uma: proteção jurídica. As pessoas têm que entender, a preocupação do advogado, a preocupação do jurista é essa: proteção jurídica. Que a partir do momento em que vive-se no mesmo teto 3 pessoas, uma união poliafetiva, vamos supor de uma sucessão, como é que fica nisso aí? E aí, não pode ter as 2 pessoas que ficaram direito à sucessão? Claro, eu não tenho dúvida. Não pode as 2 ter direito à pensão por morte? Eu não tenho dúvida. A preocupação nossa não é moralidade. Até porque essa discussão do que é moral e imoral, isso é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo. Quem sou eu? Quem sou eu para ditar regra? Eu exalto a palavra, ditar regra de moralidade. Eu sou ninguém. Logo eu, Marcelo, criado em Madureira, como é que eu vou ditar regra de moralidade? Criado no âmbito do santo, meu irmão, eu esquento cabeça para nada. Só que eu sou um advogado em que eu tenho que estar preocupado quando o cliente me procura. Estou falando que Madureira é um âmbito da imoralidade, não, tá, gente? Mas eu esquento minha cabeça com nada. A questão toda é, a preocupação toda é, Marcelão, proteção jurídica. Que a gente vê aí
Pô, vive, esse caso aí, vive com uma família aqui, uma família lá. Anos, né? União estável e casamento. Aí morre. Por que que só do casamento vai ter direito? Pois é. Isso o Vamos casamento foi depois. supor, vamos supor que ele sustentasse as duas famílias. Mas os tribunais já estão concedendo, os tribunais estaduais estão Eu vi concedendo uma decisão nesse dia, eu diversas fiquei muito feliz. pensões e. Eu fiquei muito feliz. Mas Mas a questão nossa é a proteção jurídica. A gente não está esquentando cabeça com a moralidade religiosa, não está nem para isso, até porque esses ambientes que mais ditam regra de moralidade é onde mais tem moralidade, né? Mas é papo para outra live. Fala, Marcelão. Léo, vamos lá. Se outra mulher souber da casada, por exemplo, não teria direito. Você está falando com a questão da boa-fé e da má-fé. Isso é uma discussão que existe ainda. Como assim, Marcelo? Ela está falando de uma amante, da segunda família, que sabe da existência da primeira família. A primeira família não sabe da existência da segunda, né? Isso é uma discussão que eles só estão reconhecendo a família simultânea quando há boa-fé. Mas quando eu falo de poliafeto, Patrícia, quando eu falo de poliafeto e a gente vê os princípios do poliafeto, a boa-fé é condição sine qua non para a existência do poliafeto. Por exemplo, os princípios. O primeiro é autocontrole. Autoconhecimento, desculpe. O primeiro princípio é o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, tenho que saber qual é a minha sexualidade, o que eu quero, se isso funciona para mim. Porque se isso não funcionar, eu não posso fazer. O segundo é a honestidade. Percebam, ao contrário do casamento, aqui um é honesto com os outros. Você chega em casa e fala, nossa, eu me senti atraído por fulana. Aí a sua mulher, não, pode ir lá falar com fulana, ou pode ir lá falar com o Beltrano. Né? Então, o segundo é a honestidade, é a abertura. Não tem ciúmes, então não tem por que eu esconder, eu ficar olhando de rabo de olho. Não tem por que acontecer isso. O terceiro é o consentimento. Né? A pessoa tem que consentir. Eu só posso buscar uma outra pessoa com consentimento daquela com quem eu estou. Né? E o quarto é o autocontrole. O autocontrole tem relação direta com poder e possessividade. Imagina que você seja ciumento, você não pode ver sua mulher com outra pessoa, seja outra mulher ou outro homem. Né? Ou seu namorado com outra pessoa. Então, se você tem qualquer tipo de relação possessiva, e todos nós temos, a gente chama mulher de bem, a gente fala que tem a guarda do filho, é tudo patrimonial e tudo possessivo. Marcelo, então, Marcelo, do que você me chama? Eu? Maluco, pode ser? Amor louco. Mas percebam, então, que nesses 4 princípios que eu trouxe, né, das relações poliafetivas, a boa-fé está inserida em todos. Sim, lógico. Né? Então, ao contrário daquilo que a Patrícia trouxe, de famílias simultâneas em que um desconhece o outro, né? No poliafeto todo mundo conhece, só entra mais gente se... Consentimento, né? Com o consentimento. Então, agora, esse exemplo que ela deu aí, do não conhecimento, eu fiquei agora encucado com o que a Patrícia falou. Essa questão, vamos só para a gente poder compreender. O cara é casado e tem uma segunda família. Beleza. E essa família, essa pessoa sabe que ele é casado. Né? E aí, como que fica isso, Marcelão? Mesmo assim, ele mantém uma união, sei lá, o ânimo da união estável com essa família segunda dele aí. A decisão do STF, que o STF está julgando, é isso. Né? Era um casal heteroafetivo, né? E ele se relacionava de forma escusa com um outro rapaz. E a questão aqui era se esse rapaz tinha direito a ter pensão também. Né? Entendi. Eu acho que é claro, né? Porque demonstrava a intenção dele. Mas uma vez eu li uma frase que eu acho perfeita, que é quem ama mesmo regulariza. Né? Então, eu fico muito mal quando eu vejo aquelas relações em que a mulher, que em geral é parte fragilizada de união estável, que duraram 50 anos, né? O sujeito nunca quis regularizar. Né? Também tem isso, né?
tem essa questão aí. Oi, Flavinha, tudo bem? Ó, Beijo. A Silvia tá Minha mãe trazendo casou um comigo, exemplo. com 2 filhos, dividiu a pensão com a outra, mas hoje é integral. Por quê? Hoje é integral. Não, na época não era. O que houve? Teve decisão judicial que mudou isso. Seria interessante ela falar, né? Por que hoje é integral. Seria. Né? Mas, enfim, isso Pode ser ficou até bem por claro. óbito, né? Entendeu? Pode ser por óbito dela, né? Da mulher e tal. Mas ficou bem claro, Marcelo, pra gente. Acho que o assunto, poxa, muito, muito interessante, né? Mais uma vez, você sempre, né? Eu gosto de enaltecer você, é um cara que o mundo jurídico Aí, a Patrícia. Ah, foi a óbito, por isso aí. A É, Silvia falou. aí recebe. Você é Patrícia, um chama aí cara. que eu repito, Patrícia, chama. Bota. Fala pra ele aí, ó. Qual o nome dele? O rapaz, quem ama, regulariza. Tá? Agora, outra coisa, Marcelão. Eu quero fazer uma ressalva aqui pra você, tá? Não estava no escrito. Eu vou ser um amigo que a vida jurídica me deu, sabe? E, sinceramente, eu tô gostando muito de bater esse papo com você semanal aqui, porque você é um cara que sempre traz muito conhecimento. Tô aprendendo muito contigo, sabe? Gosto de conversar muito com você. E, cara, muito obrigado por estar sempre disposto a temas novos, sempre disposto a desafios, sempre disposto a querer, né, trocar ideias, compartilhar conhecimento, ouvir, brincar, descontrair. O cara alto astral, o cara brincalhão, entra na minha brincadeira que eu sou, sabe que eu sou mesmo zoador mesmo, sabe? Você me conhece já. Então, ou tu pensa, não tem jeito, né? Eu tenho que entrar na pilha, senão eu vou pirar. Ô, Léo, E... quando você é vítima de bullying, se você responde, fica pior o bullying. Mas não tem bullying, aqui Eu tô tem brincando. zoeira, aqui tem a zoeira de amigos mesmo e a gente consegue. Rodrigo, quem ama regulariza. E aqui tem a zoeira de Rodrigo, amigos mesmo. Fala, pode falar. Rodrigo, regulariza essa situação aí, Rodrigo. Quem Entendeu? ama, regulariza, rapaz. E a gente consegue, cara, eu particularmente tento, né? Apesar do direito ser uma matéria que exige nossa uma seriedade muito grande, né? E às vezes retrai um pouco. Eu sempre fui um cara muito extrovertido, né? Isso é meu desde criança. É perceptível, né? Não mudei nada. Tem gente que me conhece há 30 anos e fala, cara, tu não mudou nada. E eu agradeço muito a Deus por isso, cara. Eu não mudei. E é difícil você conjugar, né? Você ser sério aliás, você ser extrovertido e falar de direito. Né? E você, cara, me deixa muito à vontade para isso aí. Cara, eu outro dia fiz uma live na Emerge, cara, e eu sacanei no meio da live da Emerge, cara, rindo pra caramba. O cara falou, Léo, você não tem jeito, velho. Léo, Falei, pô, obrigado, mas você sabe. é a vida. Você Eu sabe gosto que é muito de você. Agora, recíproco. deixa eu acabar de falar rapidinho. Você não gosta dessa rasgação, mas eu gosto muito de você, cara. Você é um cara sensacional. Papo sério mesmo, eu falo de você para muita gente. Você é um cara sensacional. Que a vida me proporcionou aí. A pandemia, né, me apresentou você. E a gente não se conhece pessoalmente, inacreditável, né? Inacreditavelmente. A gente vai se conhecer pessoalmente, enfim. E eu gosto muito de ser grato. Eu sou muito grato a você por me proporcionar ser seu amigo virtual, né? Disso tudo aí. Enfim, gosto muito de você, Marcelo. Você sabe que é recíproco e eu estou ansioso para acabar com essa pandemia para a gente poder tomar o nosso chopp. Com certeza. Léo, só para informar, né, porque eu falei das questões que estão sendo discutidas no STF, né, são duas repercussões gerais. Né? A 526, que o relator é o ministro Fux, que reconhece efetivamente duas famílias simultâneas, e a 529, né, que é a que está sendo julgada, que é o ministro Alexandre de Moraes. Se vocês quiserem, eu coloco o recurso extraordinário, o número do recurso para vocês irem buscar. Vocês querem? Põe aí, Marcelo. Eu não sei como é que coloca isso, não. Ou então você posta em forma de arte lá no Instagram que eu compartilho. Janaína, querida, você está aí. Põe em forma de A arte. Janaína presenciou, preciso falar, a Janaína presenciou uma das situações mais esdrúxulas que eu passei. Uma das primeiras vezes que eu falei de poliafeto foi num congresso do IBDFAN,
que teve lá em Araxá, né? E aí eu apresentei um trabalho, 15 minutos de palestra falando sobre poliafeto. Rapaz, eu estava no meio de advogados, psicólogos, pessoas estudantes, pessoas vinculadas ao direito das famílias, né? Você não faz ideia como eu fui vítima de preconceito. Como eu fui vítima de preconceito. Até hoje, os meus amigos me chamam de tarado de Araxá, porque ouviram uma senhora falar isso no elevador para outra. Ela, não, vamos na piscina? Vamos na piscina? Vamos, né? Mas e se aquele tarado estiver lá? Quer dizer, o tarado era eu, né? Não sei o que eu ia falar. Aí, Tarado de Araxá. A Janaína confirmando o tarado de Araxá. Ai, Araxá virou até São Mirreu da Beija-Flor, um lugar lindo, né? Muito legal. Araxá é longe, mas é lindo. É lindo. Marcelão, obrigado, já está com o tempo acabando, né? Gente, obrigado. Faz o seguinte, Marcelo, faz uma arte com esses dois recursos aí, posta no teu Instagram que eu faço o repost. Tá bom. Pode ser? Ok. Melhor. Fechado. Fechado? Aí eu compartilho lá, o pessoal já vai estar ligado já. A gente não que eu também não sei compartilhar aqui, pode encerrar sem querer, né? Dar um erro aqui. Aí faz a arte com os números e a gente consegue repostar lá. Fica maneiro. Tá bom, olha só um recado. Manda o assunto da próxima live ou para o Léo ou para mim, né? Esse vídeo vai estar no IGTV e vai estar no canal do YouTube Marcelo Santoro Almeida, tá? Beleza. Léo. Semana que vem te vê. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Beijo. Se cuidem. Tchau, tchau.